Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 10 de maio, segunda-feira da sexta semana da Páscoa. O Evangelho hoje para a nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, até 16, capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. O Evangelho de João, o texto de hoje, ele está inserido no famoso discurso de despedida de Jesus, que na verdade é o testamento espiritual de Jesus, que compreende os capítulos de 13 a 17, o bloco de 13, o capítulo 13 de João até o capítulo 17. A partir do capítulo 18, nós temos a narração da paixão, que são os capítulos 18 e 19. Jesus sabe de todos os acontecimentos que ele irá passar. E o que acontece? Ele tem que preparar os seus discípulos, animar os seus discípulos, a fim de que, diante dos acontecimentos que se darão a partir da narração do capítulo 18, os seus discípulos não percam a sua fé, não se dispersem, cumprindo a profecia: eu irei ferir o pastor e dispersarei as ovelhas. Obviamente, a condição humana aqui se apresenta. Jesus tenta preparar os seus discípulos, mesmo que diante dos acontecimentos ocorrerá justamente aquilo que ele não gostaria que ocorresse. Eles irão se dispersar. O núcleo, que seriam os 12 apóstolos, que depois ficarão 11, o núcleo mais chegado a Jesus, não. Eles ficarão em Jerusalém, mas o restante dos discípulos se espalham. Lembremos dos discípulos de Emaús, que também eram discípulos e que, diante da morte de Jesus, eles vão embora para sua terra, para sua cidade, que não era muito longe de Jerusalém, mas eles estavam a caminho de sua cidade, do seu povoado, podemos dizer assim. E Jesus diz o seguinte: eu vou para junto do Pai, mas eu irei comunicar o meu Espírito. Lembremos que estamos na sexta semana da Páscoa. Próximo domingo nós iremos celebrar a Ascensão e no outro domingo, Pentecostes, o envio do Espírito Santo sobre os discípulos, que na verdade seria a manifestação visível do Espírito Santo nos discípulos. Podemos dizer que o Pentecostes, o núcleo do Pentecostes, ou a semente do Pentecostes, é dada no domingo de Páscoa. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento, poderíamos dizer que é fecundado o Espírito Santo em cada um dos discípulos, que se manifestará de maneira visível no Pentecostes. E aqui Jesus deixa claro um outro aspecto extremamente importante: expulsar-vos-ão das sinagogas. No começo do cristianismo, depois da morte de Jesus e quando os discípulos o veem ressuscitado e que eles começam a exercer o anúncio, poderíamos dizer assim, eles vão em primeiro lugar nas sinagogas. Porque as sinagogas, eles eram um lugar de reunião dos judeus. Então o que acontecia? Os judeus no sábado, a comunidade judaica dos homens se reunia na sinagoga para ler o texto sagrado, para refletir sobre o texto sagrado e também para resolver problemas da comunidade. Era um encontro, uma reunião que se fazia, onde se tinha um aspecto religioso e também se tinha um aspecto social. Problemas que a comunidade judaica enfrentava eram discutidos na sinagoga, porque todo homem judeu era obrigado a ir na sinagoga no sábado. E todo garoto acima de 12 anos também. As mulheres não, mas os homens tinham que ir. Então, portanto, era o centro da vivência social no sábado. Então, a comunidade tinha que se reunir no sábado para ouvir a palavra, a lei, refletir sobre a palavra e depois tinha o espaço onde se dava a reunião da comunidade. Portanto, os discípulos, quando Jesus ressuscita e ascende ao Pai e se manifesta o Espírito, eles começam a frequentar as sinagogas.
E quando ocorre algum texto, principalmente do profeta Isaías, que falava do servo sofredor, eles automaticamente associavam a Jesus. E na reflexão da palavra, eles diziam isso: olha, essa profecia se cumpriu em Jesus de Nazaré. Ou seja, eles faziam um anúncio de Jesus. E isso começou a incomodar os judeus, principalmente os fariseus. E aí o que ocorre? Os discípulos acabam sendo expulsos das sinagogas. Isso, na verdade, irá ocorrer mais ou menos no ano 85, 55 anos após a morte de Jesus. Até o ano 30, quando ocorre a morte de Jesus, até o ano 85, os discípulos irão conviver com os judeus dentro das sinagogas. No ano 85, não. Aí os fariseus, que irão assumir o legado depois da destruição do Templo de Jerusalém, eles que irão chefiar a vida religiosa através das sinagogas, eles irão expulsar os cristãos das sinagogas. E aí depois começa a perseguição de maneira efetiva do Império Romano, porque até então os romanos entendiam que os cristãos eram uma ramificação do judaísmo. Eles pertenciam ao judaísmo. Então, quando eles percebem que não, eles começam a perseguir de maneira efetiva os cristãos. Então, essa profecia de Jesus, ela se cumprirá, né? Não diretamente com os discípulos. Lógico, todos eles vão morrer, somente o núcleo, né, os 11, tirando João, 10 irão morrer mártires, né, professando a fé na ressurreição de Cristo. Mas isso atingirá, o texto de hoje, especificamente a segunda ou terceira geração dos cristãos, né? A primeira geração vai morrer, a segunda vem e substitui, e a terceira provavelmente enfrenta o cumprimento dessa profecia. Hoje nós, como cristãos, não vivemos mais um martírio vermelho, né? Não morremos por causa da nossa fé. Entretanto, vivemos aquilo que alguns teólogos chamam de martírio branco, né? O cristão incomoda, então o cristão é colocado de lado, o cristão toda hora é tentado na sua fé, sempre chamado a abjurar da sua fé, ou seja, abrir mão da sua fé para viver os valores do mundo. O cristão é ridicularizado hoje, ou seja, o cristão ele vive um martírio sim, mas mais um martírio emocional, né? O martírio da fé. Toda hora ele é discriminado, toda hora ele é visto como beato, como louco, ou seja, aquela pessoa que incomoda, que ninguém quer perto. Então nós chamamos isso de martírio branco. A pessoa ela é podada na sua vida social por causa que ela segue a fé em Jesus Cristo. E seguir a fé em Jesus Cristo é justamente não compactuar com a corrupção, com a injustiça, com tudo aquilo que nós estamos vivendo na sociedade de hoje. Mas continuemos perseverantes, porque quem é o nosso advogado é o próprio Espírito de Deus que foi derramado em nossos corações. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!